Olá, queridos amigos, queridos irmãos. Uma vez mais nos encontramos aqui reunidos com o nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje, o capítulo 5, item 20, a felicidade não é deste mundo. E aqui nós vamos aprender com os benfeitores espirituais uma mensagem que foi ofertada à codificação enquanto Allan Kardec estava elaborando o Evangelho segundo o Espiritismo. E disse aqui o benfeitor espiritual, falando da nossa condição humana imperfeita, que reclama, que não está contente com nada. Não sou feliz. A felicidade não foi feita para mim, exclama geralmente o homem em todas as posições sociais. Isso, meus irmãos, meus caros filhos, prova melhor do que todos os raciocínios possíveis a verdade dessa máxima do Eclesiastes. A felicidade não é deste mundo. Com efeito, nem a riqueza, nem o poder, nem mesmo a florida juventude são condições essenciais para a felicidade. Então, na face da terra, nós reclamamos muito. A gente muitas vezes não se contenta, reclamamos das nossas dificuldades, nada nos agrada. Muitas vezes nós falamos, não sou feliz, a felicidade não foi feita para mim. E muitas vezes com esse pensamento a gente vai se distanciando da bondade de Deus. Porque a bondade de Deus, ela é uma lei de educação. As leis de Deus são leis educativas. Nós não podemos aqui imaginar que Deus está criando sofrimento para a gente sofrer, para a gente passar por essas dificuldades. O sofrimento são meios que nós fomos criando no decorrer de nossas experiências reencarnatórias. A gente que complicou a nossa caminhada. A vida é simples, o problema é que somos nós que complicamos a nossa trajetória aqui na Terra. Então, muitas vezes nós achamos que as condições para a nossa felicidade é riqueza, é poder, é juventude. A gente acha que felicidade é isso. E aqui vale a pena a gente recordar a orientação de Eclesiastes, que está bem inserida aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. A felicidade não é deste mundo. Porque nós vivemos num mundo de provas e expiações. Não tem como eu me considerar uma pessoa feliz, plenamente feliz, sabendo que o meu ente amado está sofrendo, passando por dores. Então não tem como a gente gozar dessa felicidade plena. Nós achamos que felicidade é riqueza. Então muitas vezes nós falamos assim, como eu gostaria de estar no lugar daquela pessoa. Parece que o mundo está sorrindo para ela. Eu gostaria de morar naquela mansão que ela mora. Certa vez o Chico disse assim, trocar de lugar com o outro é simplesmente trocar de sofrimento. A gente acha que aquela pessoa não tem sofrimento, porque a gente não está vivendo o mundo íntimo dela. Mas existe vários tipos de sofrimentos, até mesmo uma dor moral. Então a gente sabe que essa dor moral é um sofrimento muito mais amplo do que muitas dificuldades que nós enfrentamos aqui na Terra. Então vejamos bem, a gente não está na vida daquela pessoa, mas ela passa por dificuldade. Todos nós padecemos por dificuldades. Jesus disse assim, no mundo tereis aflições. Tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, Jesus nos convida a ter bom ânimo, a ter fé, a confiar em suas leis. Digo mais, nem mesmo reunidas essas três condições tão almejadas, porquanto incessantemente se ouvem no seio das classes mais privilegiadas pessoas de todas as idades se queixarem amargamente da situação em que se encontram. Então a gente vê, muitas vezes, pessoas de todas as idades se queixarem amargamente da situação que encontra. Criança, às vezes reclama, às vezes não se contenta com o que tem. É uma condição ainda imperfeita do espírito. Muitas vezes não se contenta com a sua situação existencial. Muitas vezes a gente vê crianças se suicidando, criança entrando em depressão, crianças cometendo crimes,
crianças se revoltando, se desesperando, adoecendo, crianças que não aceitam de forma alguma perder alguma coisa, crianças que ainda não conseguiram acertar a sua situação. Então, muitas vezes, não é só adulto, não é só o velho que reclama, a gente vê também criança nessa situação aí, reclamando amargamente da situação que se encontra. Porque a gente acha que a felicidade, encontrar a felicidade, nós vamos encontrar na riqueza, no poder, na juventude. Isso não é caminho da felicidade. A felicidade plena é a paz de consciência. A felicidade verdadeira nasce do bem que nós praticamos. E nós sabemos que mundos superiores ao nosso planeta, mundos mais avançados do que a Terra, os espíritos desfrutam de uma verdadeira felicidade, porque eles já estiveram aqui, passaram por essas dificuldades, cresceram, evoluíram. Então, à medida que a gente começar a crescer, evoluir, a gente pode sim chegar na vida espiritual numa situação melhor, desfrutar de uma verdadeira alegria que nós não desfrutávamos, porque a nossa vida aqui na Terra foi uma vida reta a Deus, uma vida digna, uma vida de caridade. Aí a gente chega na vida espiritual numa situação melhor do que lá saímos, porque o objetivo da reencarnação é mudar a gente, é fazer a gente crescer. Então, o caminho da felicidade é o caminho do amor, é o caminho que Jesus trilhou. Jesus realmente mostrou o caminho para todos nós alcançarmos e desfrutarmos da tão almejada e sonhada felicidade. Diante de tal fato, é inconcebível que as classes laboriosas, militantes, invejem com tanta ânsia a posição dos que parecem favorecidas da fortuna. Neste mundo, por mais que se faça, cada um tem a sua parte de labor e de miséria, sua cota de sofrimentos e decepções, donde facilmente se chega à conclusão de que a Terra é um lugar de provas e expiações. Então, a Terra é um lugar ainda de provas e expiações, onde o mal ainda existe. Guerras, crimes, fome, miséria, desigualdade social, a gente vê muito isso, faz parte ainda do nosso planeta. Então, achar que só a gente passa por dificuldade é egoísmo de nossa parte. Todos nós temos a nossa cota de sofrimento aqui na Terra. O Evangelho nos ensina que nós devemos, sim, acreditar em Deus, confiar nele, para lidarmos com essas situações difíceis com paciência e resignação. O Chico dizia assim que uma das aquisições mais difíceis do espírito se conquistar no processo evolutivo é a paciência. A paciência é uma das aquisições mais difíceis do espírito conquistar. Assim, pois, os que pregam que a terra é a única morada do homem e que somente nela e numa só existência que lhe cumpre alcançar o mais alto grau das felicidade que a sua natureza comporta, iludem-se e enganam os que os escutam, visto que demonstrado está por experiência arquissecular que só excepcionalmente este globo apresenta as condições necessárias à completa felicidade do indivíduo. Então vejamos bem, é interessante isso, porque tem pessoas, tem religiões que pregam que a Terra é a única morada do homem. Nós sabemos que isso não é verdade. Existem mundos superiores à Terra, como existem mundos inferiores à Terra também. E que a vida é única, a gente tem que aproveitar. E muitas vezes a gente vê as pessoas aproveitando a vida com irresponsabilidade. E quando desencarnam, a gente vai ver que se deparam com a verdadeira vida, porque a vida continua depois da morte do corpo físico e se deparam com esse sofrimento, porque viveram uma vida de irresponsabilidade. Agora, aqueles que confiam em Deus e acreditam, eles desfrutam de uma situação melhor, porque aproveitam a oportunidade terrena para crescer e evoluir. Em tese geral, pode-se afirmar-se que a felicidade é uma utopia, a cuja conquista as gerações se lançam sucessivamente.
sem jamais lograrem alcançá-la. Se o homem ajuizado é uma raridade neste mundo, o homem absolutamente feliz jamais foi encontrado. O em que consiste a felicidade na terra é uma coisa tão efêmera para aquele que não tem a guiá-lo à ponderação, que por um ano, um mês, uma semana de satisfação completa, todo o resto da existência é uma série de amarguras e decepções. E notai, meus caros filhos, que vos falo dos venturosos da terra, dos que são invejados pela multidão, ou seja, daqueles que seguem o caminho reto, daqueles que muitas vezes são perseguidos porque são honestos, porque são bons, porque são caridosos, porque são invejados, porque muitos gostariam de estar na condição daquele espírito que faz o bem. A gente tenta, mas a gente está muito longe dessa condição moral boa, dessa condição espiritual engrandecida. Nós estamos muito longe disso, porque fala assim o Evangelho segundo o Espiritismo: se o homem sábio é uma raridade neste mundo, o homem absolutamente feliz jamais foi encontrado. Então a felicidade não é deste mundo, porque ainda estamos no mundo de provas e expiações. Assim como é raro encontrar um homem sábio como Chico Xavier, Madre Teresa de Calcutá, Irmão Dulce, Francisco de Assis, espíritos assim, meus irmãos, reencarnam de 200 a 300 anos na Terra, de 400 a 500 anos. Lá no livro Obreiros da Vida Eterna, a gente vai ver que espírito como Asclépio reencarna de 800 a 800 anos, diz ali o espírito André Luiz, e reencarna numa vida missionária. A gente vê aí o exemplo do codificador Allan Kardec. Allan Kardec, como nós sabemos, reencarnou como Chico Xavier. Vejamos quantos anos demorou um espírito desta envergadura reencarnar aqui no Brasil, continuar a sua missão, a sua bondade, o seu amor. Então vejamos, espíritos assim é raro nós encontrarmos na Terra. Então o benfeitor faz uma comparação muito interessante. Se o homem sábio é uma raridade, o homem absolutamente feliz jamais foi encontrado. Porque todos nós passamos por dificuldades. Às vezes a gente tem momentos de felicidade, de alegria, mas logo passa. Vem a dificuldade, vem a aflição. Agora, nós podemos criar condições para sermos felizes, preparando o caminho da nossa felicidade, da nossa verdadeira alegria espiritual. Consequentemente, se a morada terrena são peculiares às provas e expiações, forçoso se admita que algumas moradas, a mais favorecida, onde espírito, conquanto aprisionado ainda numa carne material, possui em toda a plenitude os gozos inerentes à vida humana. Tal a razão por que Deus semeou no vosso turbilhão esses belos planetas superiores, para os quais os vossos esforços e as vossas tendências vos farão gravitar um dia, quando vos achardes suficientemente purificados e aperfeiçoados. Então nós temos aqui, vários planetas. Nós temos aqui o nosso planeta, que é de provas e expiações. Temos planetas inferiores à Terra, planetas de transições, transitórios. Temos planetas superiores à Terra, planetas transitórios que também estão evoluindo. Então a gente vai evoluindo, vai alcançando essa posição. A Terra está a caminho da regeneração. Um dia estará a caminho de um mundo ditoso, de um mundo divino. E assim vai acontecendo com a nossa evolução. Então, isso é uma esperança para nós. Quando fala que Deus semeou em nosso planeta um turbilhão de planetas para nos mostrar que através do nosso esforço, da nossa prática incessante da caridade, através do nosso crescimento, a gente também vai fazer jus por morar nesses planetas superiores à Terra, onde o homem sim desfruta de uma verdadeira alegria e felicidade, porque está em paz com a sua própria consciência. Todavia,
Não deduzais das minhas palavras que a terra esteja destinada para sempre a ser uma penitenciária. Não, certamente. Dos progressos já realizados, podeis facilmente deduzir os progressos futuros e dos melhoramentos sociais conseguidos. Novos e mais fecundos melhoramentos. Essa tarefa imensa, cuja execução cabe à nova doutrina que os Espíritos vos revelaram. Então vejamos bem, a Terra, ela não está fadada para ser para sempre uma penitenciária, um hospital. A Terra é uma escola educativa. A Terra é uma oficina de trabalho. A Terra vai passar por esse processo evolutivo através do nosso melhoramento, do nosso progresso. A Terra, quando foi um mundo primitivo, não tinha esse desenvolvimento tecnológico que nós temos hoje. Você vê, a Terra era um mundo primitivo, os espíritos evoluíram, a Terra subiu na hierarquia dos mundos, no mundo de provas e expiações, e hoje nós temos uma tecnologia à nossa disposição. Hoje a ciência trabalhando em nosso benefício, cada vez mais o crescimento tecnológico, tudo isso é Deus proporcionando para cada um de nós a desfrutarmos desses benefícios, a buscarmos o nosso crescimento espiritual. Então nós estamos aqui melhorando a nossa condição, a Terra melhora e alcança a sua plenitude espiritual, como nós também alcançaremos a nossa plenitude espiritual. Assim, pois, meus filhos, que uma santa emulação vos anime e que cada um de vós vos despoje do homem velho. Deveis todos consagrar-vos à propagação do Espiritismo, que já deu começo à vossa própria regeneração. Mais uma vez, fala da doutrina dos Espíritos, da renovação, da imortalidade da alma, da reencarnação, da comunicabilidade com os Espíritos, da esperança, da confiança em Deus. Isso nos fortalece muito, que já deu caminho à regeneração. Através da doutrina espírita, nós sabemos que a Terra vem passando por esse processo de regeneração, vem caminhando gradativamente a caminho da regeneração. Corre-vos o dever de fazer que os vossos irmãos participem dos raios sagrados da luz. Ou seja, nós não devemos pensar somente no nosso crescimento espiritual, lapidando as nossas imperfeições, alcançando o nosso crescimento espiritual, também devemos voltar na retaguarda para ajudar os nossos irmãos a desfrutarem dessa luz. Nós devemos colocar a luz ao alcance de todos e não escondê-la. Que nesta reunião solene todos os vossos corações aspirem a esse grandioso objetivo de preparar as futuras gerações por vindouras ao mundo onde já não seja vã a palavra felicidade. Então, Nicolas François, ele deu essa comunicação em Paris em 1863. Então, isso é muito interessante, falando desse nosso progresso, desse nosso crescimento, onde não vai ser mais uma palavra vã, a palavra felicidade. Através da transformação do nosso crescimento, nós vamos desfrutar de todas essas alegrias celestes e espirituais. Então, confiemos em Deus, continuemos trabalhando, que Jesus nos abençoe hoje e sempre, que assim seja.